pessoal, vamos falar de biomarcadores, também chamados de fósseis geoquímicos, fósseis moleculares, marcadores biológicos ou biomarcadores geoquímicos. Gostaria de abrir um parênteses aqui para pedir que vocês não confundam esses biomarcadores com os biomarcadores bioquímicos muito usados em estudos de poluição e de ecotoxicologia. As definições de biomarcadores são várias. Eu selecionei 3 para que a gente possa analisá-las. Então vamos lá. Segundo Killops e Killops, biomarcadores são compostos lipídicos encontrados no betume e querogênio que fornecem uma ligação não ambígua com a molécula precursora devido à sua resistência à diagênese e catagênese. Meyers 2003 fala que biomarcadores são compostos oriundos de fontes bióticas específicas e que mantêm essa informação mesmo depois de processos de decomposição e diagênese. Por fim, Peters 2005 define biomarcadores como compostos orgânicos complexos, oriundos de organismos que ocorrem em diferentes compartimentos e sofrem pouca ou nenhuma alteração na sua estrutura química ao longo do tempo. Bom, como vocês podem ver, apesar das diferenças nas definições, elas têm algumas coisas em comum. Por exemplo, as 3 falam de compostos de origem biológica, tanto fontes biológicas, oriundos de organismos, ou presentes no betume e no querogênio. Outra característica em comum dessas 3 definições é a resistência à degradação, ou então que quando essa degradação ocorre, ela é muito pouca. A alteração que ocorre estruturalmente no composto, ela é muito pequena. Um exemplo dessa resistência à degradação pode ser visto no colesterol, que mesmo depois de passar por processos diagenéticos e por processos de catagênese, mantém a sua estrutura principal, tendo sofrido pequenas alterações ao longo do tempo. Para um composto ser considerado um biomarcador, ele precisa apresentar algumas características. Entre essas características, destacamos as seguintes. Especificidade de fonte. O que significa isso? Precisamos saber a origem desse composto. Ele precisa ter uma origem bem definida e conhecida. Outra característica importante é que ele seja estável à diagênese, ou no caso de ele sofrer algum tipo de decaimento, que esse decaimento seja quantificável ao longo do processo. Também é necessário que os mecanismos de transporte desse composto sejam bem definidos e bem conhecidos. Que ele tenha uma ampla distribuição tanto no espaço quanto no tempo. Por exemplo, não posso usar um composto para estudar o Triássico se o organismo que produz esse composto só surgiu no Jurássico. E por fim, é necessário que hajam métodos analíticos bem validados para que eu possa quantificar de forma confiável esse composto. Mas por que os biomarcadores são uma ferramenta tão importante e tão útil na geoquímica? Tem 2 motivos que são interessantes a gente ressaltar. Um deles é que diferentes fontes de matéria orgânica vão produzir diferentes compostos. Por exemplo, plantas superiores, árvores, por exemplo. Elas vão produzir N-alcanos de cadeias mais longas. Ou seja, N-alcanos que vão ter 27, 29, 30 e 31 carbonos na sua cadeia carbônica. Já o fitoplâncton vai produzir cadeias menores, cadeias com 15, 17 ou 19 carbonos. O que isso significa? Diferentes fontes de matéria orgânica com diferentes proporções nos compostos que são formados por elas. Além disso, as alterações sofridas por alguns compostos variam em função das condições ambientais. Vejamos o caso do fitano e do pristano. Ambos são originários do fitol. Uma vez no ambiente, se essa matéria orgânica que contém o fitol estiver em condições com a presença de oxigênio, ainda que pouco oxigênio, o fitol vai sofrer alterações formando o pristano. Agora, se essa matéria orgânica onde está o fitol está num ambiente sem oxigênio, o que vai se formar é o fitano. As aplicações geoquímicas dos biomarcadores são inúmeras. Entre elas, a gente pode destacar a origem da matéria orgânica sedimentar, estudos de ambientes deposicionais, estudo da temperatura superficial da água do mar, condições paleocenográficas, condições paleoclimáticas ao longo do tempo geológico, estudos de processos erosivos, estudo da queima de combustíveis fósseis, reconstruções históricas da contaminação de determinado ambiente e muitos outros estudos são possíveis usando os biomarcadores. Bom, pessoal,
Por enquanto era isso, até o próximo vídeo.